Se você pode nesse momento, estenda tuas mãos assim para frente e cante novamente ao Senhor, mas colocando toda a tua força, todo o teu fôlego de vida, e declarando e fazendo mais do que uma oração, mais uma expressão de vida. Diga ao Senhor: eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. levante as suas mãos bem altas e aplauda ao autor e criador da sua e da minha vida. Aleluia. A esse autor e criador nós vamos exaltá-lo nessa noite, através de nós ouvirmos com toda atenção a palavra, porque a palavra ela tem o poder de gerar em nós vida, porque as palavras são aquilo que produz em nós vida ou morte. Eu gostaria que você pegasse suas sagradas escrituras antes de você se assentar e meditasse nesse texto que nós vamos ler, ou nesses versículos, porque a vida está nas palavras que recebemos. A vida está nas palavras que recebemos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3, no princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero bendizer ao Senhor por essa vida maravilhosa que Ele tem pintado com perfeição. Tanto é que, se Ele permitir, amanhã nós estaremos aqui 7:30 da noite novamente, naquela reunião de oração, de busca intensa, toda a igreja, como nós ouvimos ontem, como uma árvore plantada junto às águas, e aí permitindo ao Senhor, tudo que nós fazemos prosperamos, as nossas folhas não caem e damos fruto na estação própria. E Deus é maravilhoso, porque Deus tem nos dado essa alegria de vê-lo dirigir nas nossas vidas. Na terça-feira vamos para as células, seja online ou seja presencial. Vamos para as células, todos nós. Hoje de manhã nós compartilhávamos com os irmãos essa alegria de vermos os irmãos todos empenhados em fazer essa grande obra de Deus. Na quarta-feira, Jesus não voltando, nós estaremos aqui também de manhã, às 9 horas, ou se não, à noite, naquela reunião maravilhosa, impactando a família. Tem sido esse rema esse ano. E, permitindo ao Senhor,
também na sexta-feira estaremos com o culto do Ruach, que tem sido uma bênção. Tenho pedido a vocês para que vocês lutem por esse culto, que vocês ajudem, que vocês abençoem através de você, ou está presente, ou está assistindo através do Facebook. Que Deus te abençoe e te desperte, porque tem sido maravilhoso. Quantos aqui lembram do tema da mensagem de sexta-feira agora? Obediência. Você está vendo? Vocês estão ligados. Isso é super importante, porque a obediência, ela vai gerar aquilo que nós ouvimos ontem no Rage, no culto dos jovens: santidade. É tão, irmãos, extraordinário essa vida, que a gente vai se tornando aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus afirma que os pensamentos de Deus ao meu, ao teu respeito, à tua casa, à tua família, aos teus filhos, aos teus irmãos, aos teus parentes, são pensamentos bons para dar o fim que desejamos. Quantos têm pensamentos bons de ter um final de vida melhor do que quando você nasceu? Faça assim para Deus e diga: eu tenho pensamentos dessa maneira, pensamentos bons. E se você está nesses pensamentos, aplauda ao Senhor de todo o seu coração, porque Deus recebe a sua adoração. Queridos, quando nós olhamos e contemplamos as vidas das pessoas, nós começamos a ver que muitas dessas pessoas estão como Gênesis aqui. No princípio, quando olhamos para as coisas, vemos que a terra estava sem forma e vazia, mas de repente, uma voz, ela aparece, e quando essa voz aparece, ela começa a trazer vida. Preste muita atenção, a vida está nas palavras que recebemos. Nessa noite nós vamos contemplar, começando aqui, que quando Deus abre a boca dele, as coisas começam a acontecer. E vemos que disse Deus: haja luz. E no mesmo instante a luz veio à existência. E quando nós começamos a perceber que nós somos essa criação, como acabamos de cantar, e que podemos estar sem forma, e podemos estar até mesmo com as nossas vidas desorganizadas, mas nós temos uma promessa de Deus, de que Deus está presente no controle e está desejoso de escrever novos capítulos, de escrever novas linhas na nossa vida. Quando você vai olhar no Novo Testamento, João traz à nossa memória, João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Observe bem, contemple bem essa palavra de João, quando ele traz a revelação de que Deus continua trabalhando, como em Gênesis. No capítulo 1, no versículo 2, ele quem? A palavra estava no princípio com Deus. No versículo 3, e todas as coisas foram feitas por ele quem? Pela palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Agora contemple bem quem é a palavra. No versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a verdade é que Deus, Ele tem um propósito de trazer vida para dentro de nós. Por isso que Jesus, Ele disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ele, Jesus, veio para dar vida, e vida com abundância. Por isso, eu gostaria que você memorizasse isso. Palavras são atitudes e ações no mundo espiritual. Palavras são atitudes e ações no mundo espiritual.
Nós vivemos muito pelo que nós vemos, mas o reino do Espírito, ele é diferente. O reino do Espírito, ele é dominado pelas palavras. As palavras, elas têm mais vida do que nós pensamos ou imaginamos. Tanto é que o texto aqui diz que o verbo, a palavra, se fez carne. Ela habitou entre nós. E você vai ver que Jesus trabalhou somente através da palavra. E ele tinha que tomar um cuidado muito grande com cada palavra que saía da sua boca. Agora vamos olhar mais exemplos. Quando Deus decidiu destruir toda a terra através do dilúvio, nós encontramos um homem e uma família que encontra graça diante de Deus. E em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, a Bíblia afirma claramente que antes do juízo vem a vida. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 13: então disse Deus. Então Deus libera a palavra a quem? A Noé. Deus, a Bíblia afirma claramente, então disse Deus a Noé. E aí vem a expressão, o fim de toda a carne é vindo perante mim. Mas Deus abriu a sua boca, não para destruir a Noé, mas para trazer vida a ele. É interessante, você vai analisando que a sua vida, a minha vida, pode ganhar um novo sentido a partir dessa noite. Como a vida de Moisés. Irmãos, imagina um homem viver 80 anos e viver num estado de frustração. Moisés é um homem que com 80 anos está frustrado, está vivendo uma vida totalmente sem graça, mas de repente algo acontece. Num dia marcado por Deus, em Êxodo capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor diz que Deus abre a boca para Moisés e muda a sua vida. Deus chega para ele e diz: vem agora, Moisés, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, esse homem, quando Deus diz vem agora, é porque esse homem sonhou durante a sua vida inteira, 80 anos, em ver o seu povo, a sua casa, a sua família totalmente libertada. Mas chega um estado em que com 80 anos ele próprio já acha que as coisas já passaram, o tempo se foi, não há mais nada a ser feito. Mas Deus chega e diz: vem agora. O texto desta mensagem dessa noite é: a vida está nas palavras que você tem recebido e eu também. Quais são as palavras que nós temos recebido? Moisés recebe uma palavra de Deus: vem agora, esse é o tempo. Eu quero que você entenda que para mim e para você pode já não ser mais tempo, mas para o relógio de Deus é como diz Pedro. Para nós, meu querido, um dia é um dia, mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Tudo é diferente. No mundo do Espírito, a palavra ela tem uma ação diferente do mundo material. E eu quero que você entenda isso. Observe a vida de um homem chamado Josué. Tudo muda na sua vida quando Deus abre a boca. Josué passa uma grande parte da sua vida servindo, sendo servo de Moisés. E por causa disso, desse amor, desse apego a Moisés, dessa fidelidade, quando Deus leva Moisés, ele entra num estado de depressão. Se você ler o texto, ele deixa transparecer tudo isso. Quando Deus chega em Josué capítulo 1, observe bem, Josué está totalmente num estado de dependência.
Josué está num estado abatido. E é normal isso por causa da questão do seu apego a Moisés. Ele era uma pessoa tão fiel a Deus, que uma grande parte de Israel desistiu de acreditar que Moisés estava vivo, mas ele permaneceu no meio do monte, esperando durante 40 dias Moisés descer. Esse homem foi fiel a Moisés todos os dias da vida em que os dois andou junto. O apego era grande demais, ao ponto de que Moisés chegou para ele, entregou tudo que Deus mandou, orou por ele, transferiu a bênção sobre ele da liderança. Mas quando Deus leva Moisés, ele entra num estado de abatimento. E aí Deus começa o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, sucedeu o quê? Que Deus precisou abrir a sua boca. Versículo 1, que o Senhor falou a Josué. Deus chega e abre a sua boca para que Josué pudesse receber a força, o poder de Deus que só existe na sua palavra. Só existe na sua palavra. A palavra de Deus é tão poderosa que certo dia chegou a liderança religiosa e disse para alguns soldados: busca aquele tal de Jesus e traga ele aqui para que nós façamos acerto com ele. Vocês estão entendendo? Guardas, soldados, vão e buscam Jesus. E eles foram para buscar Jesus, eles foram para prender Jesus, e eles tinham todo o equipamento, toda a força humana para isso. Mas quando eles chegam, Jesus está falando, Jesus está liberando palavras, Jesus está liberando vida, Jesus está liberando verdade, Jesus está liberando libertação, Jesus está agindo, a palavra está operando. E os soldados começam a ouvir, e quando eles começam a ouvir, algo começa a acontecer. O coração de pedra começa a ser substituído por um coração de carne, e eles começam a ficar quebrantados, ao ponto de que eles não conseguem fazer outra coisa a não ser olhar para Jesus e contemplar a vida, contemplar a verdade e serem libertos de toda mentira. E a Bíblia diz que eles retornam, e quando eles retornam, os sacerdotes, os líderes religiosos falam: cadê Jesus? E eles olharam e disseram assim: nós nunca ouvimos ninguém falar como ele. Se você pode, levante a sua mão direita para o céu e peça ao Espírito Santo para ter misericórdia de você, e você começar a ouvir a voz do bom pastor que te ama. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, o quanto ama a tua palavra é a minha vida, diz o salmista. O quanto ama a tua voz, Senhor. Aqueles soldados se depararam com o único e sumo bom pastor Jesus Cristo da vida deles. Eles depararam com o Criador. Imagina você se deparar com o autor e consumador da sua vida, você ouvir a voz dele. A Bíblia diz que eles retornam sem Jesus fisicamente, mas com Jesus reinando dentro do coração pela palavra. Aleluias. A Bíblia diz, e eu quero dizer algo para você interessante, que Deus, Ele continua operando da mesma maneira. Olha bem o que diz a Bíblia em Número capítulo 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. A Bíblia diz que está havendo uma guerra. A Bíblia diz que um rei chamado Balaque está desesperado. Por quê? Porque o povo de Israel está vindo e vai passar perto deles. E a palavra de Deus diz que
esse homem ouve falar, esse rei chamado Balaque, que ninguém para de pé diante de Israel, ninguém resiste a Israel, e que Israel vem vindo, porque Deus tirou do Egito, Deus confirmou a palavra a Moisés, e Deus abençoou, e não houve mão de homem, não houve mão de demônio que pôde deter o projeto de Deus, porque Deus abriu a boca, e agora eles estão vindo, eles estão caminhando, e Balaque entra em desespero, mas Balaque sabe de uma coisa, ele conhece as leis espirituais, e ele sabe do seguinte: se eu pegar o tal de Balaão, que é um profeta, e esse profeta amaldiçoar Israel, acabou, porque o poder está nas palavras. E a Bíblia diz que ele contrata Balaão, e Balaão está tentando amaldiçoar a Israel, para que Israel caia, para que Israel seja abatido. Olhe bem para mim nesta noite, antes de nós lermos, eu quero te dizer que o poder da tua vida, de ser uma bênção ou de ser uma maldição, de ser uma vida de paz ou de guerra, depende das palavras que você tem recebido. Israel está lá no seu acampamento, os homens estão lá preparando-se para caminhar, as mulheres estão ali fazendo seus bolos, ali estão as crianças brincando e não estão sabendo de nada, mas lá nos montes está acontecendo uma guerra espiritual, e Balaão está tentando amaldiçoar o povo, lançar encantamento sobre eles. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus havia abrido a boca lá para Abraão e disse: a tua descendência será uma bênção, através de ti eu vou abençoar todas as suas famílias. Abraão, as suas gerações serão como a areia do mar, e olhe para as estrelas se você puder contar. Deus abriu a boca e abençoou, e aquilo que Deus abençoou não tem força humana, não tem homem, não tem mulher, não tem demônio, não tem ninguém que possa mudar. E a Bíblia diz que então ele vai, Balaão, tentar amaldiçoar o povo de Deus. Olha o que Deus diz, olha o que Deus fala na boca do profeta Balaão. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? É Deus que está tomando aquele homem, dizendo assim: eu já abençoei, está abençoado, eu já ordenei a bênção sobre a tua vida, eu já liberei o poder sobre ti. Eu me lembro quando Jesus disse: igreja, ouça bem, as portas do inferno não poderão resistir diante de ti. Eu quero que você entenda, não foi a igreja quem decidiu, foi Jesus quem decidiu que as portas do inferno não resistirão contra nós. Pode se colocar portas, pode querer fechar, podem querer abrir portas de destruição, mas Jesus disse: eu fecho a porta da destruição e ninguém abre, eu abro a porta da bênção e da vida e ninguém a fecha. Foi Ele quem abriu a boca, foi Ele quem decidiu. E a Bíblia diz claramente que Deus abençoou. E guarde isso, que Deus não se arrepende do que Ele fala. Deus estabeleceu e Ele paga o preço por isso, porque Ele é onisciente, Ele conhece o futuro, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu quero que você entenda que o poder da tua vida está dependendo das palavras que você ouve. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, versículo 21. Diz claramente: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando eu olho para Isaías, eu começo a entender por que Jesus tinha aquele poder. A Bíblia diz que foi-lhe dado uma boca erudita, da onde saía palavras poderosas, irresistíveis. Você sabia que dentro da sua casa, você querendo ou não, gostando ou não, o pai, ele sempre tem a última palavra?
quem tem a última palavra? O Pai. A Bíblia diz, e eu quero que você memorize isso, olhe para os patriarcas. Quando eu olho para Jacó, quando eu olho para Abraão, quando eu olho para Isaac, eu vou encontrando tudo isso. Eu encontro em Gênesis capítulo 27, versículo 4, quando Isaac vai morrer, ou pelo menos ele imaginava que ia morrer naquele tempo, ele vai liberar as bênçãos. E isso eles aprenderam que antes de morrer, eles tinham que dar a última palavra de como seria o futuro dos seus filhos, porque o poder da vida, do futuro daquelas pessoas, dependia da liberação das palavras. E em Gênesis capítulo 49, do versículo 1 ao 33, nós vemos Jacó. Quando ele percebe que ele vai morrer, ele chama os seus 12 filhos e começa a lançar as palavras. Como seriam as descendências de cada um deles. Agora você quer ver o mais incrível? Deus decidiu dar autoridade para nós e acabou. Nós temos uma autoridade tremenda, irmãos. As nossas palavras têm poder de morte e de vida. Em Números capítulo 30, versículo 1 ao 16, eu encontro ali a autoridade do pai dentro da sua casa. Se porventura a mulher fizesse um voto, e o marido, ao saber, ele se calasse, estava selado. Mas se o marido chegasse e dissesse, não tem voto. O voto que a mulher fez, mesmo se ela quisesse, não tinha valor. A Bíblia diz também que a filha, ela dependeria totalmente da liberação das palavras do seu pai. Eu quero que você entenda que Deus não é machista, Deus é responsável. E nós temos que saber como administrar isso. Por quê? Porque o poder está na palavra. Nós temos que começar a ministrar com graça. Quais são as palavras, que você, que eu temos recebido? Não nos preocupamos muito com isso, e estamos sofrendo consequências seríssimas. Nossas vidas podem estar um caos, por causa das palavras que temos recebido. Mulher, começa a olhar para o seu marido e começa a liberar palavras de saúde, palavras de avivamento, palavras de cura, e você vai ver o homem que você tem dentro da sua casa. Costuma-se dizer um provérbio que o seu esposo é o resultado da sua própria vida, mulher. Comece a perceber, pais, que os seus filhos são resultados daquilo que você é. Observe bem que Jesus, em João capítulo 13, Jesus discerniu, está chegando meu tempo. Versículo 1 do capítulo 13 de João. Jesus, sabendo que seus dias estão sendo já chegado ao final na terra, ele começa a ministrar. Do capítulo 13 ao 17, ele ministra sobre os discípulos. E as suas ministrações são tão profundas que leva os apóstolos a um grande entristecimento. Jesus vai dizendo, eu vou morrer, e vocês vão se entristecer. Mas aí no capítulo 14, ele dá uma grande alegria a eles. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo não teria dito. Eu vou preparar moradas, se eu for, eu voltarei. Para onde quer que eu esteja, vós estejais também. A Bíblia diz que esses discípulos foram preparados, passaram pelo vale da sombra e da morte, mas no capítulo 20, há uma grande alegria em João, quando eles ressuscitam, e a primeira coisa é que Jesus vai até eles, para liberar palavras de poder, para trazer a memória deles, que eles foram gerados para a glória de Deus, e que agora era a hora deles se levantarem, porque um novo capítulo estava para ser escrito, e que dependia da vida deles. Ei, olha aqui para mim, a sua vida, ela tem um projeto, e esse projeto é de Deus, e você está sobre a terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. E se você crê nisso, aplauda o Senhor, e dê a Ele um grito de aleluia. Aprenda a ouvir,
Por isso que nós insistimos com você, vá para a devocional, ouça a voz do pastor, que é Jesus. Vá para a leitura bíblica, não deixe de meditar de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Está todo mundo seco, as folhas estão caindo, as pessoas estão sem vida, as pessoas estão feias, as pessoas estão abatidas, as pessoas estão derrotadas. Aí elas olham para você e vê você uma árvore cheia de vida, cheias de flores. Por quê? Cheias de fruto na estação própria. Por quê? Porque a força da palavra está em você. Você bebe da fonte que são águas vivas, palavras de saúde estão dentro de você. Você está ligado a Deus. Quem olha para você não vê você, mas vê Jesus em você. Saiba lidar com as palavras, saiba como receber palavras. Quantas vezes um dia, meu querido, um pastor me ensinou. Eu quero te entregar um segredo. Um pastor conversando comigo, ele disse assim: olha, muitas vezes os demônios, eles podem estar incorporados numa pessoa, não, mas eles lançam palavras. Quantas vezes você já viu pessoas possessas e os demônios dizendo assim: eu vou te matar, eu vou te destruir. E esse pastor, ele me ensinou isso há muitos anos atrás. Ele diz: pois demônio, em nome de Jesus Cristo, eu cancelo agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, essas palavras. E agora nesse momento, eu destruo essas palavras e lanço na autoridade do nome de Jesus a vida sobre mim, a minha casa e a minha família. E nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque o Senhor tem dado ordem aos anjos para me proteger e guardar a minha e a sua família. Se o Senhor tem te dado essa promessa, aplauda Ele, glorifica Ele de todo o seu coração. Agora abra a sua Bíblia em Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. A Bíblia diz que na multidão, a Bíblia diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por isso que nós temos trabalhado com o discipulado. Por isso que nós temos procurado levantar pessoas que dão conselhos. Agora olha aqui para mim. A maioria não suporta os conselhos. A maioria não querem ouvir os conselhos. A maioria não quer ser discipulada. Olhe para mim. Você sabe aquela hora que você é exprimido pelo conselho dos seus discipuladores, por aqueles que a igreja aprovou e colocou para cuidar de você? Quando você receber aquele conselho que dói, que mói, você se lembra de Jesus? Quando Jesus pegou e deu conselhos para uma multidão, a multidão foi embora. E Jesus olhou para os 12 e diz assim: vocês também não querem, não? Porque as palavras eram duras, os conselhos eram duros. Irmãos, a Bíblia diz sobre um rei chamado Joás. Anote aí, você vai ler na sua casa, 2 Crônicas, capítulo 23. 2 Crônicas 23, versículo 15 ao 19. Esse garoto foi uma bênção durante todo o tempo em que, escute bem, ele viveu, ele foi direcionado por um ancião, por um homem de idade chamado Joiada. Provavelmente se Deus não tivesse levado Joiada com 110 anos, 110 anos, hein? O final da vida de Joás teria sido uma bênção. Mas Joiada cumpriu os seus dias e morreu. E a Bíblia diz aí, em 2 Crônicas 23, versículo 15, que esse homem passou, agora esse rei, a ouvir outras pessoas, e o seu final foi terrível.
O segredo do sucesso da sua e da minha vida está nas palavras que nós temos recebido. Ele recebia de Joás toda a direção. Você se lembra de Jesus? Como Jesus valorizava o poder da palavra? Em João capítulo 23, quando Pilatos lhe faz uma pergunta, ele diz assim: tu dissestes, tu dizes. Oh Pilatos, você está falando palavras tão poderosas, mas será que você está entendendo elas? Queridos, quero terminar essa mensagem te trazendo a memória sobre Gedalias. Diga bem forte comigo: Gedalias. Gedalias. Nós precisamos de um Gedalias aqui na igreja. Nós temos Benjamim, tem Manassés, tem tantos nomes. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 40, versículo 13 e 16, que Deus levanta esse homem para escrever um grande capítulo da história de Israel. E esse homem era uma bênção, era fiel. Mas um dia chegaram para ele e deram um conselho para Gedalias, dizendo: olha, tem um tal fulano aí chamado Ismael, e ele quer te matar. Gedalias olha e diz assim: por que você está falando mal de Ismael? Por que você está falando isso? Você está fazendo isso, rapaz? Gedalias foi imprudente, porque o conselho que ele estava recebendo, ele deveria ter sido aquilo que Jesus disse: seja simples como uma pomba, mas prudente como uma. Passou-se algum tempo, Gedalias marca um encontro e vai, na inocência, se assentar com Ismael. Em Provérbios capítulo 22, versículo 3, diz, Provérbios 22, versículo 3: o avisado ou o prudente vê o mal e esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Gedalias não ouviu o alerta. Oh, tome cuidado. O diabo, ele está cirandando querendo te tragar. Oh, escuta aí. Vai fazendo o que você quer, e você vai ver aonde você vai chegar. Gedalias não ouviu. Provérbios 27, versículo 12. 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Escute. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 7 ao 10 diz assim: se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde endureceram o coração e todos morreram. Escute, Deus está falando com você. Faça como a igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Guarde a palavra de Deus no teu coração, e viva ela e pratique ela, pois senão cairás no dia da tentação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero orar com você, porque muitas das vezes, no momento da ira, no momento da raiva, você liberou palavras, você falou palavras que não devia, você liberou palavras de morte, e o Espírito de Deus está aqui para destruir essas palavras, mas depende do teu arrependimento. Depois virão outros tipos de oração. Se coloque de pé. Há poder na palavra, há poder de vida e poder de morte. Espírito de Deus, em momentos de ira,
em momentos de raiva, em momentos de pressão, liberamos palavras, Senhor, que jamais deveriam ter sido liberadas, mas nós nos humilhamos e pedimos perdão nesse momento. Arrepende-te, arrepende-te, arrependa-te, arrependa-te, seja libertado agora, meu irmão, e liberte pessoas agora da morte. Libere pessoas que foram atingidas por palavras em momentos de briga, em momentos de desavença, em momentos de guerra, em momentos de peleja. Suas palavras têm poder. Conduza, Espírito de Deus, a quebra dessas maldições, dessas mortes, em nome de Jesus agora. Não se distraia, ore agora e quebre essas palavras. Arrependa-te, peça perdão a Deus e destrua essas palavras. Senhor, destruindo. Destrua agora, Senhor. Destrua agora, Senhor. Destrua agora, Senhor. Palavras que falamos, decretos que liberamos sobre quem tem. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Vem agora, Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Vem destruir, Senhor, agora toda palavra, Senhor. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Nós somos um altar de vida, nós somos um altar de bênção. Portanto, Senhor, todas as palavras de morte vão ser destruídas em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu,
nesse momento, permita o Espírito Santo te conduzir também a trazer à tua memória palavras que foram semente de destruição, pessoas que por questões de desentendimento ou por questões de inveja, por sentir inveja, lançaram palavras sobre ti, palavras que estão produzindo destruição. Permita o Espírito Santo nesta hora na palavra. Seja libertado nesta noite em nome de Jesus. Palavras que foram ditas sobre ti, que você jamais conseguiria formar uma família, que jamais você seria uma bênção, que jamais você seria uma pessoa realizada. Hoje, nesta noite, a voz do bom pastor diz que ele veio para te dar vida e vida com abundância. Permita o Senhor colocar o fogo que destrói, o fogo que destrói as obras do diabo, porque para isso o Senhor se manifestou e ele quer trazer vida. Ore sobre isso e não aceite em nome de Jesus, mas estabeleça o reino de Deus sobre ti. O Senhor quer fazer justiça, que venha justiça, que venha o poder do sangue de Jesus sobre mim, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus filhos, em nome de Jesus agora. Faça justiça, Senhor, sobre a tua igreja. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Olhe para dentro da sua vida. Olhe para dentro da sua vida. Olhe para dentro da tua casa, da tua família. Libere palavras de poder, palavras de cura. Teus filhos são uma bênção. Tua esposa é uma bênção. Comece a liberar poder de vida. Assim se sucederá. Assim será conforme a tua fé. Se você está do lado da sua família, abrace eles e comece a liberar o poder da vida, o poder da comunhão do Espírito de Deus. Lance agora e saia toda a força do mal, em nome de Jesus, agora. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus
levanta contra ti, ó igreja, ó família, ó vaso, não prosperará. Toda ferramenta, todo ardir do diabo não prosperará. E toda língua que se levanta para destruir a sua vida, para destruir a sua casa, a sua família, nesta noite entra em juízo e está condenada, está refutada pelo poder e pela justiça de Deus. Traga a tua causa diante do Senhor, apresente diante do Senhor, e o Senhor te abençoe, e o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, e o Senhor te guarde nas tuas entradas e saídas, o Senhor te guarde aqui, o Senhor te guarde lá no campo, o Senhor te guarde aonde você estiver, pois o Senhor tem misericórdia de ti e da tua casa e da tua família. A misericórdia dele te alcançou. Escute, igreja, a misericórdia do Senhor te alcançou. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. O Senhor tem misericórdia de ti, pelo poder do nome de Jesus. E hoje eternamente você possa dizer: se Deus é por nós, e nós tudo podemos, e em Cristo Jesus. E desde agora levante as suas mãos aos céus e diga ao Senhor, diga a Ele: Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.